Minhas saudações, salute! Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei esse canal para falar de temas de crítica literária e dicas de leitura, biografias também referente a temas de fé, religião, espiritualidade, sociologia da religião e história das religiões. E vou dar algumas dicas de leitura de livros que a gente vai comentar nas próximas semanas, né? Então, tanto de filosofia quanto de biografias, né? E dica de literatura e religião. Então é um pacote, né? Então eu vou só apresentar algumas obras, algumas dicas mesmo de leitura, e ainda vamos nas próximas semanas falar assim especificamente, ou seja, com detalhes, cada um desses livros, né? Então vamos começar falando aqui do que eu devia ter falado quando eu falei lá do Kierkegaard, né? Existencialismo cristão, quando eu falei do Sloterdijk, né? Que é o Peter Sloterdijk, é um filósofo, né? Alemão-holandês, que também fala de sistemas de religião, sociologia. Então o Spinoza, né? O Baruch Spinoza, ou Bento de Spinoza, ou Benito de Spinoza, é um filósofo, né, holandês, só que ele é de família judaica portuguesa, né? Tá aquelas fugas ali da Espanha, de Portugal, é um sefardita, né? Então ele é da tradição andaluza ali, e aí eles foram fugindo, Espanha, Portugal, e foi parar na Holanda, mas não adiantou nada, foi perseguido, né? Porque ele tem umas ideias muito diferentes do judaísmo, e aí ele foi excomungado da sinagoga, né? Então ele era polidor de lentes e era um grande, né, pensador, um grande filósofo, uma filosofia difícil, né? Uma filosofia que tende ao panteísmo, que é outro tipo de visão de Deus, né? E no Brasil nós temos a Marilena Chauí, que é um grande especialista, e tem o professor Clóvis, né? Clóvis de Barro também, que é um grande especialista. São professores que se dedicam a entender a obra do Spinoza, né? O Spinoza, que é assim, nós temos o deísmo, né? Vamos começar, nós temos o deísmo, que é aquele Deus que dá a engrenagem, que dá, né, a corda da engrenagem, mas não intervém, né? Então ele está longe da natureza, do cosmos, é o deísmo, D com D, deísmo. Você tem o teísmo, que aí tem o politeísmo e o monoteísmo. Teísmo, com T, é o Deus que, ou os deuses, né, que estão fora do mundo, mas agindo no mundo, né? Então Deus intervém, intervenção divina, providência divina. E você tem o panteísmo. O panteísmo é Deus, é tudo, tudo é Deus, a natureza e Deus é a mesma coisa, né? É o Deus mais imanente que transcendente, né? No teísmo, principalmente no judaísmo e no islamismo, Deus é transcendente, ou seja, Deus não está no cosmos, Deus não está na natureza. A natureza, o cosmos é criação divina, Deus criou, mas não, né? Aí, se você fala que Deus intervém, é teísmo. Se você fala que ele não intervém, é deísmo, um D. O panteísmo, tudo é Deus, né? Então eu sou Deus, você é Deus, a árvore é Deus, o céu é Deus, tudo é Deus, né? E aí é a ideia mais do Spinoza, nós vamos debater isso aí, né? Então só de início de conversa, o Spinoza, ele é interessante por isso, porque já tem uma ideia, né? Ele não fala que Deus é pessoal e transcendente. Então ele já criou o caso com o judaísmo e o cristianismo, né? A diferença do cristianismo, os outros dois, ou seja, o judaísmo e o islamismo, é que o cristianismo tem a ideia de transcendência e imanência, ou seja, Deus entra na criação, né? Então Deus entra na criação, por Cristo, né? Cristo veio, né? Então Deus entre nós, entrou na criação. O Espírito Santo está na criação, o Espírito Santo habita em nós, né? Então a tendência do Deus cristão, né, ou a visão cristã de Deus, né, vou melhorar a frase, a visão cristã de Deus, porque Deus é um só, né, não tem três deuses, um Deus só. Mas você tem a visão judaica, você tem a visão islâmica, tem a visão cristã, né? Então, panteísta, a visão do Spinoza. Então, na época, falaram que o Spinoza era um ateísta. Você é um ateu, tal, né? Porque ele confunde, né, a natureza de Deus, e aí ele é um monista, né? Um monista, porque o materialista, né, um ateu materialista também é um monista, porque só existe matéria. Não só existe aminoácidos, existe neurônios, a sua mente é produto do seu corpo, então tudo é matéria, né? E a gente sabe que matéria é energia, então energia e matéria é a mesma coisa. Então, para o materialista, ateu, um ateu materialista, porque tem um ateu budista, né? Então eu vou falar do budismo aqui. Tem um ateu budista, o cara, por exemplo, budista é ateu, mas ele não é materialista. O budista crê em outros mundos, em outras energias, né? Vamos chegar lá. Então, o Spinoza, ele é esse panteísta, um tipo de panteísmo. Então, o panteísmo é um teísmo ainda. Ou seja, o Spinoza não era um ateu. Então é mentira falar que o Spinoza é um ateu, né? Ateu é o Nietzsche, né? O Nietzsche, o Marx, o Freud, aí são, né,
são ateus, tá? Então essa aqui fica a dica, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Então a diferença é do monismo e dualismo. Por exemplo, Descartes, que é um outro filósofo, ele é dualista, né? Ele igual o gnóstico, né? São dualistas. O dualista vai falar que existe a mente e o corpo e a mente, né? São duas coisas. Para o Spinoza, não, corpo e mente são tipos, né? Modalidades da mesma substância, que é divina, né? Então Deus é tanto corpo como mente, né? O gnóstico vai falar que o corpo e o espírito são coisas distintas, o corpo e a alma, né? E aí o corpo é ruim, o corpo é mau e a alma ou o espírito é bom. Então já é um dualismo tanto de essências, né? Quanto um dualismo moral, né? Então o corpo é uma coisa, né? Detestável, perversa e eleva o seu espírito, né? Então está fazendo a questão tanto uma divisão tanto de essência, corpo e espírito, e falando que um é bom, outro é mau, um é péssimo, um é benéfico, outro é malévolo, né? Então você já viu que é dualismo mesmo, né? Dualismo bota exclamação aí, tá? Já que eu comecei a falar de budismo, vou falar de budismo, estou devendo mais sobre budismo aqui no canal. Vamos falar de filosofia de Jesus e Buda, filosofia de Sócrates. Isso aqui são biografias, né? Esboço de biografia de um francês chamado Frédéric Lenoir. Então vai falar de Sócrates, Jesus e Buda. Jesus já falou bastante no canal, né? Lemos aí o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Biografias de Jesus. Jesus então, é mais citado nesse canal aqui, porque é a essência do cristianismo, né? E Jesus era um judeu, então em Jesus você tem o judaísmo e o cristianismo. E Buda é anterior a 500 anos, né? Assim, anterior até o Sócrates, se não me engano. E Sócrates é aquele que foi o mestre de Platão, que foi o mestre de Aristóteles, e Aristóteles que foi o mestre de muita gente no islamismo e no cristianismo, tipo, né? O Ibicina e o Averroes e também o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, né? Então tudo se liga, né? Então a gente vai falar aqui, né, passando o Sócrates, Jesus já falou, e o Buda, vamos falar aqui dos ensaios biográficos do Buda, porque também é difícil. Buda teria existido mesmo, né? Essa ideia. Igual a Jesus também. Então tem leituras gnósticas de Jesus, que Jesus apenas corporificou, encarnou o Cristo cósmico, né? Então Buda, o Siddhartha, apenas corporificou, encarnou o Buda cósmico, né? Então tem essas leituras místicas que você vê também na gnose e no budismo mais místico, né? Que não importa muito o Siddhartha. O Siddhartha apenas encarnou uma qualidade Buda que todo mundo tem, né? O corpo Buda, a qualidade búdica que todo mundo tem, então todo mundo pode ser Buda, né? É uma leitura, né? Agora, quando é que eu descobri esse negócio de Buda, budismo e tal? Foi quando eu li o Hermann Hesse, que é, né, o Lobo da Steppe, lá, o Jogo das Cotas de Vidro, que é um grande romancista e contista também da Alemanha, na Suíça, né? Então o Hermann Hesse, o Siddhartha, aqui em alemão, aqui em português, tradução, vai contar a vida do Siddhartha, mas não é o Siddhartha Gautama, né? O Siddhartha Gautama vai surgir em alguns capítulos aqui, vai passando, porque aqui é a jornada mística do Siddhartha, do hinduísmo para o budismo, né? Então, lembrar que assim como o cristianismo surgiu no judaísmo, o budismo surgiu no hinduísmo, o brahmanismo, então a religião dos brahmanes, né? Então, na religião dos brahmanes, dos sacerdotes, é que surgiu o budismo e outras religiões, né? Outras religiões na Índia, por exemplo, o jainismo, né? O jainismo também tem algumas coisas muito próximas do budismo, mas é mais próximo ao hinduísmo, né? E tem outras práticas, né, diferentes, mas aí você tem o budismo que alastrou para além da Índia. Hoje, inclusive, nem é muito comum na Índia, né? O budismo está mais espalhado ali para a região do Tibete, na China, né? Tem o Shan budismo, tem o Zen budismo no Japão, tem ali no sudeste da Ásia várias outras leituras, né, do budismo. Então, interessante é a literatura alemã, né? E o Hermann Hesse virou suíço. Mas é uma literatura que fala muito da Índia, e o Hermann Hesse gosta muito desses temas orientais, né? Esses temas assim de espiritualidade, metafísica, né? Filosofia, existencialismo, grande leitor de Nietzsche, né? Então é uma obra assim, muito interessante, então indico aí, vou falar desse livro, né? Os enredos, né? As implicações teológicas, budistas que tem o Siddhartha. E para conhecer mais do budismo, tem a fonte aqui, né? Budismo do Buda, da Alexandra David Neal, que eu já falei no outro vídeo falando, né, dica de leitura sobre budismo. Tem a filosofia budista, né, tem gente que encara o budismo como filosofia e não como uma prática ritual, a gente vai discutir isso aí, né? Ou seja, Buda foi um filósofo, ou Buda é uma encarnação de algum ser divino, né, algumas leituras que são feitas.
E aí deve-se adorar o Buda, né? Ou seja, vou acender incenso para Buda, vou ajoelhar para Buda. Então tem muitas leituras do budismo que é isso, é uma religião de prática de adoração, pessoas que adoram o Buda, assim como tem pessoas que adoram Cristo, né? Então tem essas questões aí. Mas tem gente que vê o budismo mais como uma filosofia, tipo o Zen budismo, né? Que é uma prática de meditação, né? Do aqui e agora, né? O mindfulness, né? Mindfulness é uma prática de meditação em que você está no aqui e agora. Então, o Zen Budismo, esse é um livro aqui do Nelson Coelho, né, brasileiro, e ele vai falar de práticas, né, dicas de práticas Zen, né, que é aquela forma de meditação, né, então é uma prática de meditação e filosófica, né, não é uma prática ritual, que aí prática ritual você vai aprender então o budismo lá do Sudeste Asiático, o budismo Shan, o budismo do Tibete, né, que aí é mais ritual, né, aquele budismo mais de ritualidade, de cerimônias, né. Então é diferente aqui. Então tem pessoas que praticam Zen budismo sem ter uma adoração ao Buda, né? Então é uma coisa diferente. E tem pessoas que é budista e vai, né, praticar o Zen budismo também. Você pode fazer vários tipos de meditação sem ser um budista, né? Sem crer em Buda, sem ficar acendendo incenso para Buda, acendendo vela para Buda. Buda me salve, né? Então tem pessoa que é cristã e faz prática budista no sentido de meditação, de disciplina mental, né? Então é isso que vai ser a dica do livro aqui. E vamos falar, então, vou fazer um vídeo falando do budismo, essas dicas de leitura, né? Então, aqui literatura e religião, porque é um texto literário, uma novela, que tem um tema religioso, né? E aí vamos ler, então, as biografias aqui, com destaque para as relações, né, Jesus e Buda, que tem religião que concilia os dois, por exemplo, o Seishonoe. Seishonoe é uma religião que abarca, né, ouve os dois ensinamentos, tanto do Cristo quanto do Buda. Lembrar que Cristo e Buda são termos de título, né? Jesus de Nazaré, o Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, né? Então, Jesus é a ideia de salvação, né? Cristo é a ideia de salvação, de unção divina, e Buda é a ideia de iluminação. Então a gente vai comparar essas duas jornadas espirituais. E claro, dedicar alguns vídeos, não sei quantos, à filosofia do Spinoza, né? Baruch Spinoza, ou Bento de Spinoza, né? Que é uma filosofia difícil, mas que nós vamos comparar com o budismo também, né? Essa ideia do monismo, não dualismo. E se Buda acreditasse em Deus, né? Se Buda fosse teísta, possivelmente Buda seria um panteísta. A gente vai ver por quê, né? Então, assim como no budismo não tem livre-arbítrio, no sistema de Spinoza também não tem livre-arbítrio. Então são dois sistemas monistas em que não há liberdade exatamente, né? Então que liberdade que existe? Então há uma liberdade exatamente, mas uma liberdade interrelacional, porque tudo está ligado, tudo está relacionado, né? Então nós vamos comparar isso aí, o pensamento monista, panteísta do Spinoza com o budismo. Agora eu posso falar que o budismo é um panteísmo porque o Buda não prega Deus, né? Então caso ele falasse de Deus, né? Então ele seria um panteísta, né? A ideia agora no Spinoza inspirou, por exemplo, a teologia do processo, em que Deus existindo e Deus sendo imanente, Deus aprende com a criação. Então Deus está em mutação. E aí Buda fala que se os deuses existissem, os deuses também estariam em impermanência. Os deuses também mudariam. Aí isso contraria o Deus cristão, por exemplo, né? O Deus judaico-cristão, porque o Deus judaico-cristão ele é já onisciente, já sabe tudo, ele não aprende, ele já sabe tudo. E ele é imutável, né? O Deus Jeová, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Ele não muda, né? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Então ele é imutável. Então a teologia do processo, né, entraria aí em contradição com a teologia judaico-cristã, né? Ou seja, Deus já sabe tudo, então ele não aprende, Deus não está aprendendo nada, ele já sabe tudo. E Deus não muda, né? Então Deus é imutável. Então a gente vai discutir essas questões e quando discutir com o Spinoza, alguns vídeos aí, né? Então aguardem, né? Aguardem e divulguem o canal, né? O canal está começando. Eu aguardo, né? Assim, a divulgação, né? O compartilhamento e aguardem esses próximos vídeos aí que a gente vai falar de filosofia, de biografias e de literatura e religião. Então grato pela atenção e não deixem de compartilhar.